Olá, seja muito bem-vindo, meu amado irmão e minha amada irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós neste vídeo, neste dia. Não importa se você está vendo de manhã, de tarde ou de noite, que a graça do Senhor te alcance. Eu sou o pastor David e estou aqui para tentar auxiliar alguns irmãos com dúvidas a respeito da palavra de Deus. Talvez você esteja olhando e falando, o pastor David está com uma luva na mão e na outra não. O que é isso, pastor? Bom, hoje, diferente dos outros vídeos, eu quero fazer uso da lousa de uma maneira mais dinâmica. Escrevendo e a mão, né, a luva vai servir para apagar sem que eu suje os dedos. Então, nós temos aqui a lousinha que hoje será usada neste vídeo. Bom, hoje eu quero responder 3 perguntas que foram feitas lá no grupo que nós temos no WhatsApp, tá bom? Lá no grupo foi feito perguntas. As perguntas respondidas no vídeo de hoje serão: quem alimentou Elias? Foram realmente corvos? As aves pretas que voam aí foram corvos realmente? Outra questão é sobre o maná. O que era o maná que caía do céu no período em que o povo de Israel andou no deserto rumo à terra prometida depois de ter saído do Egito? E a terceira questão colocada será a respeito daquela figura enigmática que muitos têm dúvidas a respeito. O que é, ou quem é, ou qual o significado deste nome? Leviatã. Bom, hoje eu quero pedir a sua licença para pegar aqui as minhas anotações. Como de costume, fiz as minhas anotações e hoje, diferente do último vídeo, que nós tratamos de um assunto um pouco mais moral, hoje nós vamos tratar de assuntos teológicos e até entrar nas línguas originais para responder a pergunta. Para não deixar passar nada do que eu quero esclarecer aos irmãos, eu vou estar fazendo a leitura para seguir uma linha de raciocínio objetiva, não fazer rodeios e responder objetivamente as perguntas. Vamos lá. Primeiro, quem alimentou Elias? Foram realmente corvos? E você deve estar olhando para essa luzinha pensando, pastor, eu não estou entendendo nada dessas letras estranhas aí. O que é isso? Bom, essa aqui é a língua hebraica, tá? Na verdade não está todo o alfabeto hebraico aqui. Na verdade aqui eu tenho 3 palavras, tá? Esta é uma palavra, esta é outra palavra, esta é outra palavra. Pastor, e aqui? O que é isso? Aqui é a forma plural dessas 3 palavras, tá bom? Estas palavras aqui serão tratadas no vídeo de hoje, em especial as palavras que estão em azul, tá? As que estão em preto é para sentido de comparação. Vamos lá. Essa pergunta sobre quem alimentou Elias, se realmente foram corvos, pode ser até uma pergunta estranha para alguns irmãos que estão ouvindo talvez pela primeira vez. Por quê? Porque hoje existem pessoas que estão trazendo o sentido diferente dessa palavra. Esta palavra aqui em especial. Dizem que na língua original, quem havia alimentado Elias não seriam os corvos, mas na verdade árabes, por causa da mesma raiz da palavra, tá bom? Nós temos aqui o radical, tá? Formado pelas consoantes. Diferente da língua brasileira, que nós usamos o português, né, com uma maneira até às vezes fora do seu sentido literal, porque o português bonito mesmo, o português correto e gramaticalmente aceito, é aquele português bem corrigidinho, no pretérito mais que perfeito. E nós usamos muitas das vezes um pretérito imperfeito que nem existe no dicionário. Quando a gente fala, por exemplo, vou para a praia e de repente já virou vou para a praia e tá tudo junto. Bom, no português a gente faz isso. E no hebraico, pastor? No hebraico a gente não faz. Por quê? Porque a língua original, ela preserva o sentido original da palavra. Então, nós temos aqui palavras, porém, elas vão variar o seu sentido de acordo com o contexto. Se eu a troco por uma palavra parecida, eu posso alterar todo o contexto da frase. Então, essa troca de corvo para árabe pode alterar todo o contexto da situação de Elias. Mas eu vou mostrar para você que o ponto de vista que refere-se a ser corvos é muito mais aceito do que o que refere-se a árabes. Bom, vamos lá. Essa pergunta aqui vai do texto original. Porque na língua em português, as Bíblias, eu tenho aqui uma Bíblia que refere-se a 5 traduções. É a Bíblia SBB de estudo, a Bíblia das traduções.
Eu estou com ela aqui do lado e ela refere-se a 5 traduções. E em todas as 5, sendo essa, se eu não me engano, tá? A Corrigida e Atualizada, do João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, do João Ferreira de Almeida, a RAA, Revista Atualizada e mais alguma coisa, e a dos dias atuais, NTHL, né? A NVI também, a Linguagem Brasileira. Essas traduções todas apresentam corvos ali no texto de Elias, tá? Pastor, então vamos lá. O que é isso aqui? Pra gente começar, eu acho que a melhor coisa é entender o que está escrito aqui. Aqui nós temos uma palavra em hebraico. O hebraico, ele não dispõe de vogais, ou pelo menos no original, não tinha vogais como hoje em dia tem, tá bom? Então aqui nós temos 3 consoantes. Ein, Resh e Vet, ou Bet. Por que que aqui é Vet, tá? Eu vou agora usar a caneta para tentar fazer ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Essa letrinha aqui, essa última aqui, ó, que eu estou circulando, essa letrinha aqui, ela, neste modo que está escrita, tem som de V. V, tá? Porém, por que que eu disse que ela pode ser chamada também de Bet? Porque quando você coloca um pontinho dentro dela, e este pontinho nós chamamos de dagesh. Quando você coloca um dagesh dentro dela, ela não tem mais som de V, mas ela tem som de B. Tá? Então, não é o que acontece nessa palavra aqui. Nessa palavra aqui, ela não tem som de B, ela tem som de V, tá? Então, nós sabemos, pastor, que aqui, eu vou até refazer a parte de baixo dela para ficar melhor. Nós sabemos que aqui é um V, né? O som dela é V. E esse aqui? Esse aqui, ele é o R, tá? Do hebraico, esse aqui é o R. Ele não é o R forte, porque no hebraico, por exemplo, quando aparece CH, nós fazemos o som como se fosse não 2, mas 3 R's, como se fosse isso aqui. O que é isso? Um R só no português é como o R de rã. De rã não, né? Porque tá no na primeira sílaba ela tem força. Mas um R que faz rrr, esse R de choro do Kiko. Rrr, esse R. Um R bem fraquinho. Quando nós temos 2 R's, nós temos som forte, como de carro, ro, carro, ou carrossel. É o som de 2 R's. No hebraico, o CH vai parecer ser 3 R's. O que é isso? Ele não faz só o ha, ele ainda coça a garganta, é ha, é tipo isso. Então, quando nós temos o CH, ele faz esse som. Por exemplo, da palavra Aqui, nós temos a palavra que em português nós leríamos Echad, porque aqui o CH tem som de X. Mas no hebraico se lê Echad. Echad. Por causa do CH ter som de 3 R's, tá bom? Pastor, então ali é 3 R's? Não. É 2 R's? Não. É um R só. É o R fraquinho do português, como se fosse o R fraco. E essa aqui, pastor? Eu sei que tem um V, eu sei que tem um R fraquinho, e essa letra não expressa som. Ela apenas comporta uma vogal, ela comporta uma letra a mais, então ela não tem som nenhum. Se você leva por esse lado, vendo em português, você diria, isso aqui não tem som. Isso aqui é R, isso aqui é V. O que é isso aqui? Orve. Não tem som nem de O. Então é... Não faz sentido. Que palavra é essa, pastor? Bom, é por isso que nós temos o sinal, tá bom? O sinal que foi colocado tardio na língua hebraica, que nós chamamos de pontuação massorética, ela foi colocada entre o 7º século e 10º século depois de Cristo, para preservar o sentido da palavra literal. Então aqui, quando nós lemos assim, nada, R e V, nós não temos nada para falar. Mas a palavra com a pontuação massorética fica assim, ó. Aí mudou. Pastor, 3 pontinhos mudou? Mudou. Por quê? Este ponto superior à palavra ali, a letra, ele vai fazer som de O. O R nós já temos. Os 2 pontinhos embaixo faz som de E, não é E.
é E, tá? Então faz som de E. E o V nós temos. Agora nós temos uma palavra. Diferentemente da parte de cima, que seria só RV, que não dá para você entender nada, a não ser que seja Resgatando Vidas, inclusive culto na Resgatando Vidas 7 horas da noite no domingo, 7h30 às quartas e sexta, tá bom? Mas não é RV, é Orev. E a palavra Orev, que é esta palavrinha aqui, ela sim quer dizer corvos. Pastor, ela quer dizer corvos? Corvos no plural não, ela quer dizer corvo, tá? Como seria então essa palavrinha no plural? No plural seria assim, ó. Por quê? Porque nós temos o Orev, que no hebraico se lê da esquerda para a direita assim, tá? Aqui nós temos novamente a mesma questão daqui. O, tá? Revim. Por quê? Isso é o V, que a gente já sabe, tá? Isso aqui é o I. Esse pontinho é o I. Este pequenininho chama iodo. Ele é o Y, tá? E essa caixinha aqui é um men. Na verdade, um men sofit. O que é isso? Sofit, quando ele está no final da palavra, ele muda. O men normal seria isso daqui, tá? O men sofit, ele fecha. Essa é a diferença. Ambos são M. Só que esse aqui você encontra no meio da frase. E esse aqui você só encontra no fim, tá? Em todo caso, aqui nós temos o... Perceba que mudou a maneira de escrever, tá? Aqui você tem dois pontinhos deitados. Aqui você tem dois pontinhos em pé. Quando isso aqui aparecer na primeira letra, ele vai ter som de E. Mas no meio, ele apenas repete o som da letra que já está em cima. Parece estar complicado, mas eu vou acelerar e você vai entender aqui. O, R, tá? Não vai fazer E. Or, vim. Então aqui nós temos Orev, que é isso aqui, tá? Eu coloquei o acento circunflexo para você entender melhor. E aqui nós temos Orvim. Aqui, corvo. Aqui, corvos. Mas o problema é justamente nesse corvos aqui, tá bom? Eu vou fazer o uso da leitura para ficar mais fácil. Na raiz da palavra, ou seja, no radical, pode haver uma confusão. Como assim, pastor? Só nas consoantes pode haver uma confusão, porque as consoantes são as mesmas, tá? Da palavra árabe e da palavra corvo. Porém, com o sinal massorético já não tem essa confusão. Não é porque as palavras são parecidas que elas podem ser trocadas, tá bom? Pastor, como assim? Me dá um exemplo. Exemplo, tem pessoas que dizem que Davi, o rei, tinha um amigo brasileiro, tá bom? Porque o texto fala de um certo Barzilai, o gileadita, tá? Barzilai. E porque brasileiro em hebraico é Brasilai, é quase a mesma coisa, é pouca diferença. Eu vou até mostrar para você aqui. O texto mostra um amigo de Davi chamado Barzilai. E como que é brasileiro? No caso vai ser com Z aqui, tá? Perdão. Brasilai. Então, por causa de uma diferencinha aqui, ó, muda-se totalmente, tá? Não é porque é parecido que você pode trocar. Porque senão você assume que Davi, este Barzilai que aparece no texto, na verdade é Brasilai. E você fala, Davi tinha um amigo brasileiro. E não é nada disso, o amigo de Davi não era brasileiro, porque não é Brasilai, é Barzilai. Então não é porque é parecido que pode mudar, tá? A mesma coisa aparece com a palavra Orev ou Orvim, tá? Que tem a mesma raiz de corvos e de árabes, tá? Por que parece estranho? Por que algumas pessoas, elas podem falar que é árabe e não corvo? A gente vai entrar nisso agora. Como a gente tem aqui, aqui vai ser bom, vamos lá. Ó. As pontuações massoréticas, elas apresentam a pronúncia para Ha-Orvim, que é esse aqui, que vem de Orev, que é corvo, tá? Não árabes. Os massoretas que fizeram a pontuação trazem a ideia de corvo,
Então esse é um argumento, eu vou apresentar alguns. O argumento dos maçoretas é forte, tá? Por quê? Porque eles pontuaram colocando vogais numa língua que só tinha consoante. Então, quando você vê a vogal que o maçoreta pôs, o texto todo é tratado da maneira qual eles colocaram, tá? Então, eles colocando isso, traz a ideia de corvo, tá? Então o argumento dos maçoretas é forte. Um segundo argumento é que referir-se ao povo árabe de maneira específica, como acontece em crônicas, não era tão comum para o período de Elias, tá bom? Na verdade, quando os assuntos envolviam a Arábia, referiam-se a eles como midianitas ou ismaelitas, descendentes de Ismael, mas não como árabes exclusivamente, tá bom? Então, não é comum a Bíblia pegar e falar assim, e os árabes alimentaram Elias. Provavelmente apareceria, e os midianitas, ou os ismaelitas, mas não os árabes, tá? Ali, se está dando a entender árabe, provavelmente não se refere realmente ao povo árabe, mas a corvos, tá? Então, não seria comum aparecer árabes. Se fosse no sentido de árabe, apareceria o midianita ou o ismaelita, mas não árabe em si. Isso não era comum, principalmente no texto de Elias. Outro argumento é o tradutológico, tá? Os estudiosos que traduziram a Bíblia para o português entenderam como corvos ali. Isso é forte, tá? Porque a Bíblia está bem traduzida. Mas vai muito além disso, porque a primeira tradução do texto hebraico é a tradução para grego, tá? Então nós temos o Antigo Testamento, os 39 livros, em hebraico, com algumas partes em aramaico. E nós temos o Novo Testamento todo em grego, certo? Quando vão traduzir a parte anterior, ou seja, o Antigo Testamento, do hebraico, a primeira tradução é feita para o grego. Essa tradução nós chamamos de Septuaginta, tá? Ela foi feita por judeus que conhecem o texto original, que conhecem a pronúncia da época, a cultura e que desde pequeno aprendem o real sentido do texto, tá bom? E quando os judeus que traduzem do hebraico para o grego, eles traduzem a palavra como corax ou corax, que quer dizer corvo, tá? Então, esse argumento tradutológico é forte. Quando nós analisamos o hebraico, orez, parece que corvo ou árabe, ou orevim, né? Árabes ou corvos. Mas, quando nós olhamos a Septuaginta, que foi uma tradução feita do hebraico para o grego pelos próprios judeus, pensa assim, você nasceu desde pequenininho falando em português, lendo em português, você é um professor de português, um mestre em línguas, né, que a gente tem hoje formações para isso, um doutor em linguagem, ciências humanas, né? E você, sendo esse doutor em línguas, em idiomas, o melhor idioma seria o seu próprio. Um professor de português tem veemência para falar do português. Pois bem, professores de hebraico traduziram o hebraico orev, que quer dizer corvo, para o grego corax, que quer dizer corvo. Então, essa tradução é forte, dá um argumento forte para ser corvo. A Septuaginta mostra corvo, e ela foi feita por judeus, não é um brasileiro tacando o dedão, não. É um judeu traduzindo um texto da sua língua materna, o hebraico, para uma língua qual ele é alfabetizado. Bom, outro argumento é que a palavra Orev também aparece em Gênesis 8:7, tá? Quando Noé solta um Orev pela arca e o Orev volta. Bom, Noé não pegou um árabe e jogou para fora da arca, nadou um pouquinho árabe e depois o árabe voltou falando, não achei terra seca. Não é isso. Noé solta um corvo, o corvo voa, não achando lugar para pousar, retorna para a arca, tá? Então Noé, é óbvio, ele não soltou um árabe, ele soltou um corvo. Pastor, mas tem algum contra-argumento? Tem. Um possível contra-argumento é dizer que porque os corvos eram animais impuros, segundo Levítico e Deuteronômio, Elias, como alguém zeloso pela palavra de Deus e profeta, não seria alimentado por corvos por serem animais impuros, tá? Isso é um argumento forte. Porém, se você analisar certinho, é um argumento que desmorona. Por quê? Se assim fosse, Noé não tocaria no corvo, primeiramente, né? Para soltá-lo. E se ele não tocou, apenas abriu uma gaiolinha e o corvo saiu voando, esse argumento não vai funcionar. Então eu vou além, tá?
A impureza de Levítico diz respeito a comer o animal, tá? Exemplo, quando Jesus expulsa demônios para uma manada de porcos, ninguém se assusta achando que vai ficar impuro por passar perto do porco ou por tocar no porco, tá? O que diz respeito ao impuro ali, não é um porco passou do seu lado ou você encostou no porco, estou impuro, não. É se eu me alimentar da carne daquele animal, tá bom? Então, quando você vê que Elias está, passou um corvo voando perto de mim, alguma coisa do tipo, estou impuro, não é nada disso. O corvo seria impuro para o alimento, para se alimentar, e não a própria existência do corvo seria algo impuro. Esse impuro diz respeito à alimentação, tá bom? E Elias não comeu o corvo em si, mas o alimento que o corvo trouxe, tá bom? Bom, outra questão é que os profetas no deserto, eles comiam bastante coisas sem se importar muito com costumes. Por exemplo, João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. O profeta Ezequiel, ele cozinhou sobre fezes. E isso é algo que força o argumento de você pegar e falar, o Elias não ia se importar muito por causa de um corvo. Então, analisando a rigidez com que Elias trata as coisas de Deus, se Deus mandasse Elias comer qualquer coisa, vindo de corvo, vindo de qualquer outro animal, Elias comeria sem problema nenhum. Agora eu toquei no assunto falando a respeito de fezes, tá? E pode ser estranho para você isso, mas eu quero entrar agora no assunto a respeito do maná. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o maná que caía do céu. Então vamos lá, né? O que é o maná que caiu do céu? Amados, antes de a gente prosseguir para isso, eu anotei aqui, esqueci de falar para vocês a respeito disso aqui, ó. Por que eu anotei essa aqui? Para sentido de comparação, tá? Por quê, pastor? Porque aqui a gente tem a forma dela no singular e aqui a forma dela no plural. Perceba que no plural masculino, que aqui é um plural masculino, tá? Aqui a gente tem o corvo e aqui a gente tem o corvos, tá? É o plural masculino, legal? Aqui a gente tem uma outra palavrinha que é tov, tá? Tov, assim, tá? Tov, quer dizer bom. Tov é bom, tá? Aqui a gente tem de novo to, né? Aqui, to. Só que agora não é mais tov, sem nada. Tem o I, Y, M. Então vai ser tovim. Tá? Aqui também a gente tem outra letra, que é moré. Tá? Fiz a leitura porque eu tinha esquecido que palavra era. Moré, tá? Esse H aqui, vamos colocar um Hzinho aqui sem problema nenhum. Moré. Bom, moré é o que? Moré é mestre, tá? Mestre, no sentido de professor e coisa do tipo. E aqui a gente tem a mesma coisa, mo, daqui, só que agora não é mais ré, é rim, morim, tá? Esse i aqui, pastor, esse i aí tá errado, tá bom, vamos colocar o y que vai ficar melhor pra entender, tá? A coisa não vai fazer tanta diferença não, o som vai ser o mesmo, tá? O que é isso? Perceba que ela no singular, elas têm o, né, no começo aqui, todas elas começam com o, esse vav compondo em cima é o, tá? Vav é o cajadinho de Moisés, tá? O, e elas têm o V aqui ou o Rzinho, tá? É a forma singular delas. E aqui elas têm a forma plural, tá? A forma plural dela. Então, no plural masculino, né, você vê que tem essa semelhança de ter o final com im, tá? Im. Isso não é uma regra, tá? Tem plural feminino também, tem forma dual, tá? Que refere, por exemplo, eu tenho uma mão, duas mãos. Eu não falo mãos no plural, eu falo mãos no dual, tá? Isso é outra questão. Mas só para entender aqui a sentido de comparação, porque que aqui é orev e aqui ovim é palavra em plural, porque aqui também é tov e aqui é tovim e aqui é moré e aqui é morim, tá? Corvo bom e mestre, corvos bons e mestres, tá bom? Só para sentido dos irmãos entenderem, tá? Só para os irmãos terem uma melhor noção do que a gente acabou de falar. Bom, vamos falar sobre o maná. Primeiro,
Para entender o maná, a gente vai entrar em alguns textos. O primeiro texto é o texto de Êxodo. Êxodo 16, tá? Do 1 em diante. Vamos embora do Êxodo 16. Outro, Deuteronômio. Deuteronômio 8, 3, tá? Também vamos falar sobre esse texto. Outro texto, texto de Neemias. Para quem pensou que assunto sobre maná só se limitava ao Êxodo, tá? Na verdade, nós vamos ter também Neemias 9, 15. Pastor, por que você está fazendo assim? Eu estou fazendo assim para você fixar esse texto e procurar, meu irmão. Assista o vídeo com a Bíblia do lado, vai conferindo tudo. Tem como você dar pause no vídeo e ver o que está escrito. Então vá atrás de ver o que está escrito, tá? Temos também aqui Salmos 78, 23 até o 25. Pastor, que letra feia? Letra feia, meu irmão, é feia mesmo. Escrever na lousa é difícil, tá? Vamos falar também sobre esse aqui. Eu não ia colocar não, mas eu vou colocar. Do 31 ao 33, tá? João 6, tá? Isso aqui é um João. Se não conseguiu entender, é um João, por incrível que pareça. Bom, vamos lá. Para entender o maná, vamos ler alguns textos que falam sobre o maná. Êxodo 16. Vamos ler, em vez do 1 em diante, vamos ler o 4, tá? Êxodo 16, 4. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Deuteronômio 8:3 agora. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Um texto que foi usado inclusive por Jesus quando o diabo tentou tentá-lo no deserto, em Mateus capítulo de número 4. Outro, Neemias 9:15. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. É uma clara menção ao deserto. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes, tá? É uma clara referência ao tempo no deserto. Salmo 78 agora, do 23 ao 25, é rapidinho. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus e chovera sobre eles o maná para comerem e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu pão dos anjos e ele lhes mandou comida a fartar. Por fim, João 6, 31 e 33. Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, uma referência a Neemias 9:15, tá? Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não deu pão do céu, mas meu Pai deu o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Bom, o que a gente consegue com esses textos aqui, pastor? Vamos assumir alguma coisa além desses textos? É claro. O que esses textos têm em comum? Primeiro, o maná, em todas as vezes, é tratado como pão, tá? Isso aqui é uma certeza. Por quê? Êxodo 16:4, farei chover pão dos céus. Deuteronômio 8:3, vai ter maná. O homem não viverá só de pão. Tá falando do pão. Neemias 9:15. Na fome deu pão do céu. Salmo 78:23, maná, trigo do céu, pão dos anjos. Outra coisa, João 6:31, maná, pão do céu. Jesus fala, pão do céu. Então, a gente pode assumir, maná é chamado na Bíblia com pão. O que é o maná, então, em específico, pastor? Eu quero saber a composição dele. Não dá para afirmar com 100% de certeza. O povo tentou até perguntar para Moisés e Moisés não trouxe uma resposta específica, mas apenas o necessário. Então vamos lá. Êxodo descreve o alimento que é entregue milagrosamente ao povo de Israel. Então nós sabemos que o maná também é um milagre, tá? Isso nós podemos afirmar. Outra coisa, segundo o Êxodo também, após a evaporação do orvalho é que surgia o maná. Então era dado no período matutino, tá? Era dado de manhã. O maná era dado de manhã, tá? Isso a gente pode assumir.
alguma coisa parecida com flocos ou geada branca. Então a gente sabe a cor, é branco. Isso a gente pode assumir, é branco. É descrito até como semente de coentro ou pequenas pérolas. Então parece ser algo, um pão, como se fosse um farelo de pão, na verdade, né? Como se fosse semente de coentro, tá? Semente de coentro. Tá bem feia a letra, misericórdia. Semente de coentro, tá? E para quem tiver dúvida sobre o gosto que ele tinha, o sabor é como bolo de mel, tá? Como mel. Sabor doce, como sabor de mel. Outra característica do maná. O maná podia ser cozido ou assado para fazer bolo. Cozido ou assado para fazer bolo, tá? Isso é outra coisa. Agora vamos lá. Vamos para os argumentos. Alguns argumentam que, porque Deus cessou a criação nos 7 primeiros dias de existência do universo, né? Ele não criaria algo novo, mas usaria algo já existente. Exemplo de Jesus multiplicando pães e peixes, exemplo de Jesus multiplicando pães e peixes ao invés de criar um alimento. Ele multiplica o que já tem ao invés de criar algo novo. Alguns com isso vão dizer que o maná, na verdade, ele é algo que já existe e o Senhor multiplicou ao invés de apenas criar. Com isso, algumas pessoas vão dizer, olha só porque que eu comentei antes sobre fezes, né? Alguns vão dizer que o maná, na verdade, é o excremento ou as fezes de cigarras ou piolhos que se alimentam de tamargueiras no deserto do Sinai. Alegam que este excremento seria algo doce. Então, o maná, milagre, dado pela manhã, da cor branca, sabor de mel, assemelhado ao pão ou semente de coentro e pérolas, que pode ser cozido, assado para se transformar em bolo, tudo isso aqui seria totalmente desmoronado, porque agora o maná, na verdade, é cocô de cigarra. O que é um absurdo. Pastor, como assim um absurdo? Rebate esse argumento então, vamos lá. Primeiro, a quantidade não seria suficiente para alimentar todo o povo durante 40 anos no deserto. Pastor, não seria suficiente. Quando a gente vê cigarras, esse fenômeno acontece até os dias de hoje, tá? A fezes das cigarras e dos piolhos ali, o excremento, né? Surge isso que é branco também e que fica no chão ali, jogado ao chão. Bom, se nós analisarmos por isso, não é suficiente para alimentar todo o povo. Aí será, mas Deus poderia multiplicar. Acho estranho o Senhor multiplicar fezes dos piolhos para que o povo comesse no deserto, tá? Se for ver só pela quantidade do que os animais geram ali, se alimentando das tamargueiras, tá? Não é suficiente para alimentar um povo gigante durante 40 anos. Outra coisa, até porque esse excremento, tá, da tamargueira só surge no deserto em pequenas quantidades e em momentos específicos, como no mês de junho e julho, tá? Ou seja, o pão que descia do céu todo santo dia de Gênesis, não, perdão. Olha eu como eu tô bíblico, hein? O pão que descia todo dia de janeiro a dezembro era o maná. Esse excremento acontece só no mês de junho e julho. Então não faz sentido. Nós temos 12 meses. Na ciência, esse excremento só surge em 2. Mas o povo de Israel tinha alimento nos 12, tá? Então, obviamente, não pode referir-se à mesma coisa, tá? Além de que, por incrível que pareça, essas fezes aqui não estragam, tá? Não estragam, na verdade, de um dia para o outro. Na verdade, duram muito tempo, certo? Essa fezes, ela pode ser guardada durante alguns dias. Diferente do maná, tá? Vou escrever aqui maná, pra gente saber o que a gente tá falando. Diferente do maná, que o maná, se você guardasse de hoje para amanhã, ele já estragava nesse período. Então não tinha essa possibilidade.
ele não chegava até amanhã, ele estragava, exceto ao sábado, né? Porque na sexta o povo colhia, sábado ficava dentro da toca lá, da tenda, né? Com o alimento sem estragar, e no domingo voltava a colher de novo. Então o sábado era a única exceção. E isso sim era algo milagroso. Agora, não dava para guardar da segunda para terça, da terça para quarta, coisa do tipo. Coisa que, com esse excremento, seria possível armazená-lo por muitos dias, tá? E é diferente do maná bíblico porque essas fezes não podem ser assadas, tá? O maná pode ser assado, o maná pode ser cozido. Aquelas fezes, aquele excremento não pode ser assado, tá bom? Então não bate, não é sustentável. Alguns vão tentar fazer encaixar, mas no meu ponto de vista não é sustentável, não pode, tá? Até porque o povo de Israel, depois que entrou na Terra Prometida, parou de cair o maná do céu. Coisa que, se fosse esse excremento, tá? Nos meses de junho e julho, até dentro da Terra Prometida, deveria cair lá o maná nesses meses. Mas, depois que entraram na Terra, o cair do maná cessou, tá? Então não tinha mais maná depois que o povo entrou na Terra Prometida. Se fossem aquelas fezes, obviamente, continuaria caindo. Logo, o que a gente pode afirmar, pastor? O maná é algo semelhante ao pão que Deus deu do céu. Isso a gente assume, tá? O maná, ele é criado ou multiplicado de algo já pré-existente, como se Deus pegasse uma farinha que já existe, pegasse um óleo que já existe, juntasse os dois e desse o maná como sendo um pão feito de coisas já existentes, porém formado ali por Deus. Ou ele é formado por Deus e entregue, ou ele é criado ali naquele momento por Deus, tá? A questão é que ele se assemelha a um pão, tá bom? Ele é, além de se assemelhar ao pão, se assemelha a semente de coentro ou a pequenas pérolas, tá? Isso é importante relembrar. Outra coisa é que ele tem gosto de mel, então ele é doce, tá? O maná, ele não era algo salgado, ele tinha gosto de mel, tá? Só para os irmãos terem ciência. Ele podia ser cozido ou assado, estava escrito aqui, mas eu apaguei, para fazer bolo, tá? Ele podia. Ele era dado nas manhãs, tinha cor branca como flocos, tá? Então aqui ele era branco como flocos de neve ou geada. A gente não tem total ciência do que ele é exatamente, mas o que nós sabemos é isso aqui, tá? É um milagre, vinha pela manhã, quando caía o orvalho, né? Estava lá o maná, cor branca, semelhante à semente de coentro ou pérolas, chamado de pão com gosto de mel. O que é o maná? O maná é isso. Algo milagroso, caía pela manhã, era branco, parecia pérolas, semente de coentro, tá? Para que os irmãos tenham ciência. Ele era cor de geada, branco como a neve, gosto de mel e chamado de pão, tá? Esse é o maná. Agora, a gente vai para a última pergunta, que é o que é ou quem é o Leviatã de Jó 41:22. Vamos adentrar nesse assunto agora. Prosseguindo, nós vamos falar agora sobre o Leviatã. Pastor, qual o texto-alvo que você falou? Jó 41:22. Foi o texto colocado na pergunta do grupo. Eu vou ler o texto, tá bom? Diz assim: no seu pescoço resiste a força e diante dele anda saltando o terror. Eu vou ler na NVI, que talvez seja mais fácil de entender. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. É isso que a NVI diz a respeito desse ser. Que ser é esse? É o ser tratado no capítulo 41. Eu vou fazer uso agora da minha esposa. Obrigado, esposa. Bom, o que acontece? Jó 41:22, que é o texto-alvo da pergunta colocada no grupo, ele fala a respeito de alguém com força no pescoço e que tem cara feia para meter medo em todo mundo. Isso a gente pode assumir. Agora, quem é essa criatura que está sendo descrita em Jó 41:22? Essa criatura é o Leviatã. Vamos ver o que diz? Vamos lá. No contexto de Jó 41, o Leviatã, tá? Porque o Jó 41 descreve desde os capítulos 1 e 2, tá? Até do capítulo não, perdão. Desde os versículos 1 e 2
até, se eu não me engano, o 34, tá? Até o 34. Então, no contexto de Jó 41, o Leviatã é descrito como uma poderosa criatura. Vamos fazer a anotação como a gente fez com o assunto do maná, para a gente entender junto? Vamos lá. A gente está falando sobre um ser chamado Leviatã. Leviatã. Ele é, em Jó 41, fala que é uma criatura poderosa. Não. Criatura poderosa. Isso é a primeira descrição do Leviatã em Jó 41. Ele é uma criatura poderosa com pescoço forte, tá? Pescoço... Escreve pescoço forte? Pescoço forte. Certo, tá certo? Pescoço? Não sei, sou ruim de português, amados. Bom, uma criatura poderosa com pescoço forte e uma força tão impressionante que até a tristeza sente prazer diante dele. Com essa frase, até a tristeza sente prazer diante dele, isso faz com que alguns pensem que este Leviatã seria Deus, tá? Que o Leviatã seria Deus. Por quê? Porque a gente já viu várias vezes pregador falando diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Essa frase não existe na Bíblia, tá? Essa é um jargão de pregador. Os pregadores dizem, mas não está escrito na Bíblia. Quando a gente analisa o texto referindo-se a Leviatã, o que diz? Diante dele, até a tristeza salta de prazer. Essa frase se refere ao Leviatã, não se refere a Deus, tá? Não tem nada a ver com Deus. É claro que tudo tem a ver com Deus, mas essa frase não diz especificamente sobre Deus. A frase está tratando do Leviatã, tá bom? Do contexto de Jó 41. Como foi perguntado neste contexto, né, nós vamos fazer a descrição de Leviatã nesse contexto de Jó, mas também vamos agregar outros textos. Bom, o Leviatã, ele é um monstro, tá? Que Jó, que é o alvo do contexto, ou qualquer outro homem, teme a essa criatura, tá? Mas no contexto, por que está falando tanto sobre temer o Leviatã? Temer. Por que fala sobre ter medo do Leviatã? Porque é feita uma comparação. Se os homens temem o Leviatã, que é uma criatura formada por Deus, quanto mais os homens tinham que temer a Deus. Então o contexto de Jó está falando assim, tu tem medo da cobra? Imagina quem criou a cobra. Tu tem medo do monstro? Imagina quem formou o monstro. O contexto de Jó está falando é isso. Tu está esquecendo de temer a Deus, temendo a uma criatura, mas espera aí, não deveria temer muito mais o Criador do que a criatura? É isso que trata o contexto de Jó, tá? Você está temendo o Leviatã, mas você tem que temer mais a Deus do que a qualquer ser que Deus criou, tá? É esse o contexto. Então, se a gente for responder por que está falando do Leviatã em Jó 41, 22 e tudo mais? Bom, está falando para fazer um anacronismo, mostrar um ser pequeno, embora diante dos homens seja imenso, pequeno diante de Deus. Se tu tem medo dele, tu tem que ter mais medo ainda de Deus. Se tu respeita ele, tem que respeitar ainda mais a Deus. No contexto de Jó, refere-se a isso. Mas eu não quero deixar essa pergunta vazia. Eu quero fazer, como a gente fez com o Maná, e ler textos que tocam no assunto do Leviatã, para a gente poder entender melhor o que é esse ser, tá? Como algumas pessoas... Agora eu vou falar aqui uma coisa importante. O Leviatã, ele é um ser... De novo eu fiz aquele negócio da luz. O Leviatã, ele é um ser mitológico ou ele é um ser real? Se ele é mitológico, por quê? E se ele é real, ele existe? Ou ele existiu e já foi extinto? É isso que a gente vai tratar aqui. Bom, Jó, assim como Salmos, nós consideramos fazer parte da questão poética da Bíblia. Salmos,
Jó, Cantares, Eclesiastes, Provérbios, nós consideramos textos poéticos, tá? E nos textos poéticos, a maioria das vezes, o que nós fazemos é alegorizar. Como assim, pastor? Por exemplo, em Cantares, fala que o amado é como a corça, ou a esposa como a corça, e que tem as torres, e tem a porta, a fechadura e tal. E é nítido que não está falando literalmente de uma porta, de uma fechadura, não está falando literalmente de uma torre, não está falando literalmente de um cacho de uva, que em algum momento até aparece no livro de Cantares, mas faz menção ao corpo da esposa ou ao corpo do marido, tá? Então, quando o assunto são textos poéticos, na poesia, principalmente na poesia judaica, temos os poetas têm essa liberdade de brincar com o texto, fazendo eufemismos ou hipérboles para trazer sentidos reais em algo ilusório ou mitológico. Partindo do ponto de que o Leviatã é descrito na sua maioria em textos poéticos e apenas uma vez um texto histórico, né? Parece que é um ser mitológico. Pastor, você pode afirmar isso? Não. Infelizmente não. Por quê? Bom, vamos ler o texto e entender o porquê. Primeiro, Jó 41, do 1 e 2 diz assim: você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar o seu queixo com um gancho? Jó 3:8 agora. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Nós vemos agora. Salmo 104:26. Nele passam navios e também o Leviatã, falando do mar, que formastes para com ele brincar, tá? Então Salmo 104:26 fala que Deus formou o Leviatã para servir de brinquedinho. Agora você entende o porquê de Jó estar falando a respeito do você teme a criatura, você tem que temer mais o Criador. Tu tem medo dessa criatura? Pois, essa criatura foi criada para ser brinquedinho de Deus. Então, tenha mais temor a Deus do que ao Leviatã em si. Outro texto, Isaías 27:1, que talvez é o único texto aqui que não é poético, né? Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Pastor, o que a gente pode assumir então com esses textos? Uma descrição, vamos lá. Primeiro, os Leviatã seria como uma serpente. Vamos escrever aqui para você entender o que é o Leviatã. O Leviatã seria como uma serpente, veloz e tortuosa. Então uma serpente veloz e tortuosa. Tá? E é uma descrição do Leviatã. Assemelhando-se a um dragão do mar. Por que dragão? Foi o que nós lemos em Isaías 27:1. O dragão que está no mar, tá? Então, o dragão. Outra coisa, provavelmente ele é um ser que não pode ser amarrado pelos homens ou por Jó. Como a gente viu aqui, você consegue pescar o Leviatã com anzol? Você consegue fazer isso? Todo o contexto do capítulo de Jó mostra coisas que Jó não sabe ou não consegue. Presumindo então que Jó não pode amarrar o Leviatã. Então o Leviatã não pode ser domado por homens, tá? O Leviatã não pode ser domado por homens, certo? Porque o próprio Deus fala que Jó não tem tal possibilidade, seguindo o contexto. Provavelmente é um ser que pode ser atiçado por homens que amaldiçoam os dias. Nós lemos em Jó 3:8. Amaldiçoem os dias, estes que são capazes de atiçar o Leviatã. Então parece ser uma criatura que cede a impulsos quando está irado. Uma criatura que pode irar-se, tá? Uma criatura que pode se irar. Isso é uma característica. A gente vê também que ele é grande, certo? Grande. Veloz, a gente já escreveu ali, tá? Ele é grande, veloz e feroz, tá? Ele também é feroz.
e Deus o formou para brincar. Isso pode ser que ele é inofensivo, mas pela descrição que a gente está vendo aqui, não quer dizer isso. Quer dizer que ele é perigoso para os homens, mas para Deus não passa de uma minhoca com quem você coloca na pontinha do anzol, tá? Outra coisa, como a maioria dos textos do Leviatã estão livros proféticos, isso aqui eu já falei, né? Fica difícil de afirmar com certeza que o Leviatã existiu, ou existe, no mar, literalmente, né? A maioria das pessoas preferem alegorizar porque ele é sempre visto como uma força do caos. Então, o Leviatã, ele parece ser uma força do caos, tá? Em alguns casos, como em Apocalipse, algumas pessoas assumem que o inimigo seja o próprio Leviatã, alegorizando ainda mais. Essa é uma pontuação que nós não podemos afirmar, mas com certeza o inimigo cabe bem numa descrição como essa de ser alguém que se ira, alguém grande, entre aspas, né? Alguém feroz, alguém que cede o caos, uma criatura de Deus, né? Não é criador, mas é criatura. Alguém que, serpente, né? Em Apocalipse a gente vai ver que a antiga serpente do jardim chama-se diabo Satanás. É veloz, tortuosa, não sei como o diabo é, mas deve estar bem tortinho com a queda. Dragão, a gente conhece o dragão, né? Chamado também de inimigo, e ele não pode ser domado pelos homens, tá? Então, se é um ser mitológico, pode sim fazer menção ao diabo, tá? Mas, se é um ser real, ou ele existe, ou ele existiu, tá? Algumas pessoas vão dizer que ele existe, e que ele está num lugar oculto do mar, até porque a gente mal conhece o oceano do nosso planeta. A gente conhece mais espaço do que o oceano. Então, se ele existe, algumas pessoas defendem que sim, e que ele está escondido. Se ele existiu, algumas pessoas dizem que ele não existe, mas que ele existiu. Existiu no período, por exemplo, dos dinossauros, e foi extinto junto com aqueles animais ferozes e mitológicos. Outra coisa, a gente pode assumir que ele não é Deus, tá? Na pergunta do grupo foi perguntado, o Leviatã ali se refere a Deus? Não, o Leviatã não é Deus. Por que ele não é Deus? Porque Deus o cria, então ele é criatura, e Deus criador, tá? Outra coisa é que Deus o cria para brincar. Deus não estaria brincando consigo mesmo, Deus estaria brincando com a cobrinha lá que ele criou, tá? Outra coisa é porque a gente vê que em Isaías 27, Deus, tá, assentado no seu alto e sublime trono, vai castigar o Leviatã com uma espada, tá? Uma espada afiada. Então, não pode ser o próprio Deus. Deus não castigaria a si mesmo com uma espada, mas Deus castigará o Leviatã. Outra coisa é que talvez numa visão mitológica, o Leviatã não teria só uma cabeça, tá? Teria mais de uma cabeça, devido ao texto de Salmos. Eu vou até escrever aqui, ó. Salmos, se você quiser ler depois. 74, 14. O que está escrito em Salmos 74, 14, pastor? Tu despedaçastes as cabeças, em hebraico, rosh, do Leviatã, em hebraico, Leviatã, e o deste por alimento às alimárias do deserto. Então está dizendo que Deus é aquele que despedaça as cabeças do Leviatã. Então provavelmente ele tem mais de uma. Quanto, pastor? De 2 ao infinito, tá? É considerado cabeças. Então ele tem mais de uma. Quantas? De 2 até o tanto que você consiga plantar, ou o tanto que Deus decidiu o criar. Pode ser uma serpente de 2 cabeças, pode ser de 3, de 4, de 5. Pode ser daí que surge a mitologia da Hidra, um ser de 7 cabeças, que você corta uma, cresce 2 e assim vai. Bom, o Leviatã, segundo o Salmo 74, 14, dar-se a entender que ele não tem uma cabeça, mas tem mais de uma. Não posso afirmar que são 2, 3 ou 4, mas parece que são mais de uma. Parece, tá? Que são mais de uma. Por fim, alguns acreditam que o Leviatã seria um crocodilo, mas segundo a leitura de Jó, do 41 até o 34, vou até apagar aqui para você fazer a leitura depois. Jó, do 41, do 1 ao 34,
a gente não pode sustentar que ele seria só um crocodilo, tá? Por quê? Porque na verdade ele é descrito até mesmo em Jó 41 como um aparente dragão, e aqui no dragão ele gospe fogo, tá? Se você for colocar, dar-se a entender que ele gospe fogo, certo? Então, é como um dragão mesmo que gospe fogo. Então não poderia ser um crocodilo como a gente tem hoje, tá? E as pessoas que creem que este monstro se esconde no mar, elas sustentam que ele está escondido esperando o momento em que Deus vai vir castigá-lo com a sua espada. Sendo então, fazendo o texto de Isaías 27:1 como um texto literal, tá? Alguns alegorizam o Leviatã de Isaías 27 para algum rei ou algum poder que Deus iria castigar. Outros dizem que ele está escondido no mar porque será literal o castigo de Deus para com ele, tá? Algumas pessoas defendem que ele existiu, então é um dinossauro extinto. E outros dizem que ele nunca existiu literalmente, apenas de forma mitológica, tá? Como um conto que Deus criou para passar. Com isso você pode ler Jó 41, do 1 ao 34, para você buscar entender melhor o que é esse Leviatã. Por quê? Porque esse vídeo chegou ao fim. Nós assumimos que o Leviatã é uma criatura, portanto não pode ser Deus, mas ele é criado poderosamente, tem um pescoço forte, é assemelhado a uma serpente, mas não só serpente, também é um dragão, veloz e tortuoso, tá? Não pode ser domado pelos homens, está no mar, é capaz de girar-se, é grande, é feroz, é uma força do caos, provavelmente tem mais de uma cabeça devido a Salmo, e Deus um dia o destruirá, tá? Sendo de forma literal, Deus destruindo uma serpente, ou de forma mitológica, Deus dando fim ao caos, ao inimigo, à maldade e coisa do tipo. Eu espero que tenha sido um vídeo elucidativo para você, tá? Que você possa ter entendido os textos colocados. Nós falamos sobre quem alimentou Elias, se foram corvos ou se foi árabes, e nós chegamos à conclusão de que seriam corvos, pela palavra Orev ou Orvin. Nós também falamos sobre o maná que caía no deserto, um pão doce com gosto de mel, que não são excremento de piolhos, tá bom? Na verdade, esse termo ele não se sustenta quando a gente analisa cientificamente e biblicamente. E por fim, falamos sobre essa tão enigmática criatura, o Leviatã, tá? O Leviatã, uma criatura marinha, tá? Marinha, que é frequentemente associada ao caos, e como nós analisamos tudo isso aqui para você entender. Pastor, eu gostaria de entender ainda mais. Você pode procurar nos textos que foram citados. Lendo Jó, do 41 ao 34. Lendo Jó 3, do 1 até o final do capítulo, para entender o contexto, em especial o verso 8. Lendo o Salmo de número 104, a gente falou do verso 26. Mas você pode ler todo o contexto para entender melhor. Isaías 27, nós vemos só o verso 1. Mas você pode ir até o final do capítulo tentar entender se realmente fala de uma serpente ou se fala de um rei, de um ser poderoso ali, tá bom? E também o Salmo 74, você pode ler e chegar à conclusão. No assunto do maná, você pode ler os textos que eu ofereci, e no assunto dos corvos, você pode ler o texto que fala sobre Elias se escondendo. Na verdade, eu aconselho você a ler de 1 Reis, do 16 até o 20, que você vai ver todo o contexto que acontece antes e depois, e que envolve toda essa situação de Elias, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço a você que curta o vídeo, tá? Clicando no polegar aí pra cima para curtir o vídeo, para ajudar o nosso trabalho na divulgação do canal do YouTube. Peço a você que esteja compartilhando com mais amigos, irmãos da igreja, irmãos do ministério, para entender estes assuntos. Corvos ou árabes? Opa, era maná, era o quê? Era pão? Ou o que é o Leviatã? É Deus? É o demônio? O que é isso? Aí eu espero que esse vídeo tenha elucidado a sua dúvida e que você possa compartilhar para ajudar com as dúvidas dos demais irmãos, tá bom? Eu deixo vocês com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo, hoje e sempre. Fiquem na paz do Senhor. Amém.